Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudionor Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD no primeiro trimestre de 2022. Esta é a lição dos adultos, que tem como tema a supremacia das Escrituras e como subtema informando que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A próxima lição será a lição de número 9. Repetindo para os irmãos que esta lição aqui no Luiz Eduardo Magalhães não será realizada no templo sede, será realizada lá no 4 Estações Hall por causa do congresso, por causa do Comadre. Então os irmãos devem se dirigir ao 4 Estações Hall e não 9 horas como a gente faz geralmente na escola normal, 8h30. Os irmãos devem ir ao 4 Estações Hall 8h30 porque será feito apenas um resumo da lição para que a programação do dia ocorra. Então próximo domingo, dia 27 de fevereiro, os irmãos, às 8h30, devem estar lá no 4 Estações Hall. O tema da lição 9 diz, o título da lição 9 diz, as Escrituras, já explicamos porque, as histórias, já explicamos porque histórias no plural, né? As histórias e as poesias falam ao coração. Isso por causa dos livros históricos, Josué, Juízes, Ruth e aí por diante. E dos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. As histórias e as poesias falam ao coração. Hoje, quarta-feira, tivemos um culto abençoado ontem de doutrina, uma palavra forte realizada pelo pastor Ivan. Estudamos sobre as ações, atitudes de Neemias, quando ele soube do que estava acontecendo em Jerusalém, com base em Neemias 1 e 4, muito bom mesmo, a igreja estava repleta, graças a Deus. Hoje, quarta-feira, a leitura está no livro de Jó, primeiro livro poético, livro de Jó, no capítulo 28, no versículo 28, e a epígrafe diz, a sabedoria requer ações práticas. A sabedoria não é mera teoria. Tiago que o diga. Tiago que diz assim, se você realmente é o que você diz que é, então me prove com ações. Então a sabedoria requer ações práticas. Não adianta alguém pensar que é sem agir. Ele não pode deixar a ação inerte. A ação tem que estar em gerúndio. O que quer dizer? Tem que estar em movimento. Vamos ao texto de Jó 28, 28. Usando a nova versão internacional da Bíblia de Estudo WISB. Eu sempre mostro para que você possa procurar na tua Bíblia. Jó 28 é uma sequência, Jó 28, 28 é uma sequência que começa no versículo 20 e termina no versículo 28, mas nós vamos fazer menção somente do versículo 28. Nova versão internacional diz, disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria. Temer a Deus é questão de sabedoria. Só o louco não teme a Deus, só o louco diz que Deus não existe. Mas no temor do Senhor está a sabedoria. E, aí vem um acréscimo, no temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Evitar o mal aí agora é a questão prática. No temor do Senhor está a questão da inércia, inerte, somente na mente. Eu temo a Deus na minha mente, no meu coração, eu temo a Deus. Eu sei que Ele é Senhor, eu sei que Ele é soberano, eu sei que Ele é eterno, eu sei que Ele é todo-poderoso, sei que Ele pode fazer, sei que Ele pune. O texto diz, se Deus não poupou o seu próprio Filho, que não fará conosco, se formos desobedientes? Alguns se enganam que isso não vai acontecer. Alguns até ensinam que no final, quando chegar próximo do milênio, tudo acaba e recomeça de novo. Não é bem assim que a Bíblia diz. A Bíblia é clara nesse sentido para que todos saibam que existe uma eternidade. Capítulos 21 de Apocalipse a seguir, você já vai encontrar esta eternidade. Então o temor do Senhor me leva a saber quem Ele é. Quando eu temo ao Senhor, eu não faço como faz a confissão positiva, determinar. Ponha Deus no canto da parede. Ele vai lhe ouvir, ele tem que lhe ouvir. Não é assim. O temor do Senhor é olhar para Ele com muita humildade, entender que nós não passamos de pó,
Salmo 103, verso 14 diz que Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Inclusive é por isso que nós seremos transformados. Porque como é que pó se mantém diante de Deus? Então nós seremos transformados para termos uma estrutura capaz de nos colocarmos diante de Deus. Então o temor do Senhor me faz isto. O temor e o tremor, como dizia o pastor Antônio Gilberto. O temor é só o medo de sofrer o mal, de ser destruído. Que Jesus disse, não temais o homem que mata o corpo e não tem o que fazer com a alma. Tema a Deus, que mata o corpo e ainda pode jogar a alma no inferno. Agora o tremor é algo que vem da minha essência. Temor, tremor. O pastor Antônio Gilberto explicou isso e eu ouvi perfeitamente diante dele. É quando dentro de mim, na minha essência, o meu ser, é como se ele entrasse em ebulição, é como se ele fervesse, é como se ele tremesse, reconhecendo quem Deus é. Eu preciso fazer isso. Eu preciso saber que eu não sou nada e reconhecer quem Deus é. Porque aquele que julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vi há pouco no jornalismo quando o apresentador disse, quando eu morrer, se um camarada fizer tal coisa, aí eu vou voltar de lá. Aí o que estava acompanhando ele, o comentarista de segurança, disse, você não vai fazer nada, morreu já era, e é isso mesmo. Mas Deus pode fazer tudo em nossas vidas, a gente só tem o domínio até o momento que respira. Parou de respirar, a conta agora é com Deus, é hora de prestar contas, é hora de se colocar diante dele. Mas essa é a primeira parte do versículo, o temor do Senhor. Mas quando diz que a sabedoria está em evitar o mal, aí agora você tem a ação, você tem o gerúndio, você tem o movimento. Porque a escolha de se colocar diante do mal é tua, mas a escolha de afastar-se do mal também é tua. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e foge. Mas também diz que aquele que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado, sem que não haja cura. É por isso que diante de Deus, quando nós formos prestar contas, lá no finalzinho, quando você encerrar a sua vida aqui na terra, que como mordomo você for prestar conta a Ele da mordomia que Ele te entregou, do tempo que Ele te entregou aqui na terra, de tudo que você teve nas mãos para administrar, seja bens materiais ou seja até mesmo questões espirituais, é bom que todos saibam disso, eclesiásticas, ministeriais, aí haverá aquele momento em que será dito o que foi que você fez ou que não fez. E a parábola que Jesus nos falou no Novo Testamento deixa bem claro, se sabias que eu sou um homem duro, se sabias que eu cobro aquilo a quem eu entrego, por que não, pelo menos não colocasse no banco para render? Em outras palavras, é a sabedoria, é sabedoria, bem da verdade, nós querermos nos afastar do mal, nós querermos, voluntariamente, nós levarmos o nosso corpo para diante, distante do mal. É por isso que histórias e poesias, no caso poesias, que Jó está nos livros poéticos, falam ao coração e a gente continua dizendo que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Legal, né? Domingo na Escola Dominical terá mais. Você vá para a Escola Dominical, pergunta ao teu professor, questione e nos ajude. Se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente, põe seu comentário aí, não tem problema, nós queremos ouvir o teu comentário. Queremos perceber se estamos acertando ou onde estamos errando justamente para corrigirmos, tá bom? Deus te abençoe e mande este vídeo para alguém, para que seja abençoado com a palavra do Reino de Deus. Fica na paz do Senhor.